Imaginando uma coroa feita de ouro e adornada com pedras preciosas, essa coroa de ouro seria os santos reconhecidos pela igreja, presentes no altar da nossa igreja. E nós também, santos pelo batismo que recebemos. E as pedras preciosas da nossa igreja seriam os mártires, aqueles homens, aquelas mulheres que foram convocados a dar o testemunho máximo da fé, morrer pela fé. Preferiram a morte do que negar a fé em Jesus Cristo. E é por isso que nós celebramos hoje a solenidade de Pedro e Paulo, apóstolos, dois pilares da nossa igreja, as duas colunas da nossa igreja. Eles plantaram a nossa igreja, impelidos pelo Espírito Santo, convocados pelo Mestre Jesus. Esses homens, por amor ao reino de Deus, aceitaram o convite do Mestre, sendo que Pedro teve a graça de conviver com o Mestre, de ser chamado em vida diretamente por ele. Esse humilde pescador, Jesus tinha um horizonte muito maior para Pedro que ele nem sequer poderia imaginar. Em relação a Pedro, Jesus tinha um futuro muito maior, um horizonte muito mais largo para Pedro do que apenas ser um humilde pescador. Jesus queria transformar aquele homem num pescador de gente e lançou o convite e Pedro aceitou. Mas Pedro não estava pronto para uma missão ainda maior que Jesus tinha para ele. Por isso precisou de um tempo, de um preparo, de um discipulado, para que o discípulo virasse apóstolo. E passado esse tempo de preparação, chegou o grande dia: Pedro, tu me amas? E depois da negativa que Pedro dera na ocasião da paixão de Cristo, Pedro afirma que ama Jesus. E assim, aquele pescador de peixes, que havia se transformado em pescador de homens, agora tem o seu horizonte diante de si, tem o seu futuro ali declarado. Pedro será pastor de ovelhas. Pedro apacenta as minhas ovelhas. Pedro se torna o primeiro papa da nossa igreja. Sim, sobre ti, Pedro, sobre a tua pessoa, Pedro, tu serás pedra, será pedra na qual eu vou edificar a minha igreja. E assim nasce o primeiro papa da nossa igreja. E assim este homem, outrora medroso, outrora tinha até dito que seria capaz de morrer por Cristo, mas no momento em que foi necessário provar isso, recuou, porque não estava pronto. Mas este homem, ao ir para Roma, e lá em Roma é martirizado, esse homem resolve entregar a sua vida do que negar a sua fé. A outra coluna da nossa igreja é Paulo. Este homem, também um homem do povo, diferentemente de Pedro, era um homem letrado, era um homem inteligente, era um homem firme, um homem decidido, um zelota. No caso de Paulo, o que ele precisava era apenas uma mudança de sentido. Sim, o que Jesus fez com ele na experiência de Damasco, quando Paulo outrora perseguiu os cristãos, mas após aquele encontro com Jesus ressuscitado, este homem de perseguidor dos cristãos passa a ser um grande seguidor de Jesus Cristo. Um homem apaixonado pela igreja, um homem que passou a dedicar a sua vida a fundar comunidades. Se Pedro foi aquele que ajudou a unidade da igreja a partir de Jerusalém, Paulo foi aquele convocado pelo Mestre a expandir a nossa igreja, a ir pela Ásia Menor e por ali fundar inúmeras comunidades. Então, se Pedro foi aquele guardião da unidade da igreja,
Paulo foi o responsável pela expansão da igreja. E chegando em Roma, também Paulo é condenado ao martírio. Também Paulo prefere morrer do que negar o mestre. E assim Paulo também é martirizado. E o que a história desses dois homens tem a dizer para nós? Esses homens perceberam que para nossa vida valer a pena, viver só vale a pena quando a gente descobre na vida algo pelo qual se pode morrer. Esses homens descobriram isso, que só vale a pena viver de forma autêntica se na vida a gente descobre algo pelo qual se pode morrer. Em suma, é descobrir uma causa para viver. Quem descobre uma causa para viver, não entrega os pontos, não se rende aos desafios, mas assume a missão, assume o compromisso de chegar até o fim. Pedro e Paulo tinham uma causa, a causa do reino. E assim somos convidados nessa noite a pensar: qual é a causa que me move? Eu tenho uma causa pelo que eu estaria disposto a entregar a minha vida. Pelo que? Pedro e Paulo foram convidados pelo mestre a derramar o seu sangue. Nós não chegamos a tanto, mas a nossa família, o nosso trabalho, a sua empresa não te faz derramar sangue, mas te faz derramar suor e lágrimas. Eis aí a tua causa. A tua família é a tua causa. Pedro e Paulo são os pilares da nossa igreja. E a tua família é a igreja. A tua família é a igreja doméstica. E você, pai, você, mãe, vocês dois são os pilares da tua família, são os pilares da tua casa. E às vezes a tua família é o lugar do martírio. Sim, é um lugar exigente por alguma enfermidade acometida na família, exigente porque às vezes numa crise financeira, você tem que rezar muito, tem que batalhar muito. A família também é um lugar de martírio, quando as dificuldades vêm e a gente é convidado pelo mestre a não desistir da família, a não desistir de quem a gente ama, a não desistir daquela pessoa que está doente ou envelhecida. Não, quem tem a família como causa jamais desiste, jamais desiste, jamais descarta aquela pessoa que pelo tempo, pela velhice, não pode ser abandonada. Aquela pessoa que agora está enferma, doente, não pode ser abandonada. Eu aguento, eu suporto, eu vou cuidar da minha mãe, do meu pai, desse meu filho, dessa minha filha, desse meu irmão até o fim. Que seja esse o meu martírio, que seja essa a minha ponte para a salvação. Sim, Pedro e Paulo, os seus algozes, foram esquecidos nas páginas da história. Agora Pedro e Paulo são lembrados por nós até hoje. E assim Deus quer que o teu nome seja lembrado pelo que você é capaz de fazer pela tua família, por aquilo que você é capaz de resistir, de aguentar o tranco, de não entregar os pontos, mas perceber que isso que você está passando na sua casa, essa dificuldade financeira, essa questão de doença na tua família, não é para destruir a tua família, mas é para unir mais vocês, é para unir mais a família. Então assumamos a nossa família, assumamos o nosso martírio, se assim for necessário, para que a gente se torne uma família melhor, mais unida, mais santa. O cristão não é aquele que nunca pecou. O santo não é aquele que não peca, nunca pecou. O santo é aquele que nunca desiste de acreditar que pode ir mais longe. Então, se na sua casa a situação está difícil, quer desistir? Quem desiste
desiste da santidade, desiste do céu. E nós cristãos não fomos feitos para desistir, porque a nossa igreja é feita de gente corajosa, de gente de fibra, de gente de garra, de gente que é capaz de dar o sangue para vencer. Então lembre-se, você pertence a essa família, você faz parte dessa família de gente guerreira. A nossa igreja não é uma igreja de membros fracos, mas de membros fortes. E na hora que você tiver medo, na hora que você estiver assustado, na hora que você estiver cansado, lembre-se, existe uma multidão de santos intercedendo por nós, para que um dia, eles possam dizer: eis aí aqueles que passaram pela forte tribulação, ficaram de pé diante dos problemas. E assim eu convido cada um nessa noite a ficar de pé diante dos seus problemas como um guerreiro e não como um derrotado. O cristão não nasceu para ser um derrotado, mas nasceu para a luta. Nasceu para a luta. Isso Jesus não mentiu para a gente, não nos enganou. Na vida tereis muitas tribulações. Coragem, eu venci o mundo. Então levanta essa cabeça. Amanhã é uma nova semana, levanta essa cabeça, coragem, aguenta firme. Eis aí o teu martírio, eis aí o caminho da tua salvação.